Nissan. Este é o nome do primeiro mês do calendário judaico. Nós vamos enumerar os meses do calendário judaico com seus respectivos nomes. Biblicamente, os meses constam apenas pela sua numeração na Torá, ou seja, o primeiro mês, o segundo mês e assim por diante. Os nomes dos meses, eles vieram mais tarde, quando os judeus retornaram da Babilônia, após o exílio que seguiu a destruição do primeiro Beit HaMikdash. E nós vamos ressaltar as datas significativas, as datas especiais nas quais nós temos celebrações, ou celebrações bíblicas, ou que chegam até a época da Mishnah, em geral, celebrações de festas ou de jejuns que constam na Torá, no Pentateuco, ou nas Escrituras de forma geral, e datas especiais que nós temos em cada um desses meses. Então, iniciando pelo mês de Nissan, que, como dissemos, o mês de Nissan é o primeiro mês do calendário judaico, e isso de acordo com um preceito bíblico, que é o primeiro preceito dado por Deus para a nação judaica: Chodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lechodshei hashana. Esse mês, o mês do Êxodo, o mês que marca a redenção dos judeus do Egito. Então, o calendário judaico começa com redenção. Então, esse mês foi escolhido por Deus para que seja considerado o primeiro mês do calendário. E isso tem várias implicações, e de fato, assim, o mês de Nissan é chamado o primeiro mês. Então, tem que ser considerado o primeiro mês. Isso acaba causando um certo paradoxo, ou seja, nós comemoramos Rosh Hashanah no dia 1 de Tishrei, e Tishrei, biblicamente falando, a partir de Nissan, é o sétimo mês do calendário. Então isso cria uma situação que, à primeira vista, ou para nós, ou para quem não está acostumado, pode parecer um pouco confusa. O ano se inicia no mês de Tishrei, mas a contagem dos meses, o primeiro mês é o mês de Nissan, que é 6 meses depois de Tishrei, ou antes do próximo Tishrei. Mas, de qualquer forma, assim é no calendário judaico: início do ano, Rosh Hashanah, começo do ano, cabeça do ano, no mês de Tishrei, enquanto que o início da contagem dos meses, o primeiro mês, para todos os efeitos, de acordo com a mitzvah da Torá, é para ser considerado o mês de Nissan. Esse mês de Nissan, se fala que a palavra Nissan está associada com Nes. Nes em hebraico significa milagre. Por isso se diz que esse mês tem uma característica especial: 2 vezes a letra Nun no início da palavra Nissan e no final dela também. Isso indica, de acordo com os nossos sábios, Nisei Nissim, milagres e maravilhas, milagres, situações milagrosas. Então é um mês onde nós tivemos muitos milagres, culminando com a última das pragas no Egito, o êxodo, a saída milagrosa de todo o povo de Israel depois de séculos de permanência no Egito, escravidão, etc. A abertura do mar e a travessia em seco, tudo isso aconteceu no mês de Nissan. Portanto, o mês de Nissan, que marca o começo da contagem dos meses, também na linguagem do profeta Ezequiel, através do Êxodo, surgiu a nação judaica, o momento do nascimento do povo de Israel como nação. Antes houveram os patriarcas, as tribos, etc. Mas quando o povo de Israel se constitui numa nação, a partir da saída do Egito, que ocorreu no mês de Nissan. Portanto, o mês de Nissan, por isso ele tem essa primazia, ele é considerado o primeiro mês, o mês onde nós vivenciamos milagres, e assim começa já a história do povo de Israel, com milagres que vão nos acompanhar no decorrer de toda a história até a chegada de Mashiach. O mês do Êxodo, da redenção, um mês, portanto, especial. Nesse mês, as datas que nós temos no dia 14 de Nissan. 14 de Nissan é véspera de Pesach. Em épocas bíblicas, em épocas do Beit HaMikdash, nesse dia nós trazíamos o Korban Pesach, o Cordeiro Pascal.
enquanto não temos Beit HaMikdash, estamos privados disso, e hoje sobrou no dia 14 de Nissan um conceito que depois nós vamos elaborar cada um deles à parte, de Ta'anit Bechorot, um jejum para primogênitos, em lembrança ao fato que os primogênitos, os judeus, foram poupados da mortandade que afetou todos os primogênitos no Egito, na 10ª e última praga antes da redenção. Como nós vamos ver hoje em dia, o costume já a partir de vários séculos é que se participa de um sium, do encerramento de algum estudo de tratado talmúdico para isentar os primogênitos desse jejum, mas em princípio, a priori, essa data de 14 de Nissan era voltada a esse jejum dos primogênitos. A noite já é o dia 15 de Nissan é o dia da saída do Egito, o dia do êxodo, da redenção. Portanto, na noite de 15 de Nissan é quando nós celebramos o primeiro Seder, nós fazemos a primeira mesa do Seder com todas as suas mitzvot, que nós vamos explicar adiante. Então, isso marca o início da festa de Pesach, do primeiro dia de Pesach. Pois, no dia 16 de Nissan, então, na diáspora, nós temos o segundo Seder. Em Israel, só há o primeiro e o último dia de Pesach como Yom Tov, como feriado religioso. Mas, na diáspora, todos esses dias são observados duplamente. Então, na noite do dia 16, se celebra, se comemora, se faz na diáspora o segundo Seder. Nessa noite também, universalmente, tanto em Israel como fora, se inicia a contagem do Homer. Nós temos uma mitzvah de contar os dias a partir da noite posterior ao Êxodo, e isso fazemos durante 7 semanas, 49 dias, no 50º vai se culminar na festa de Shavuot. De qualquer forma, essa contagem se inicia na noite de 16 de Nissan. Entre 17 e 20 de Nissan, vamos na diáspora, nós temos Chol HaMoed. O Chol HaMoed, os dias intermediários de Pesach, isso em Israel já se inicia um dia antes, então são os dias entre o início e o final da festa. O início e o final da festa são celebrados através de Yom Tov, com uma comemoração de um dia de feriado religioso, sem trabalho, sem atividades comerciais, etc. E os dias intermediários são um tipo de ponto facultativo, ou seja, alguns trabalhos são permitidos, outros já não. Vamos explicar mais tarde o que é o conceito de Chol HaMoed. São dias que têm um aspecto de Chol, dias que têm um aspecto de laico, mas por outro lado, de Moed, também se lembra que nesses dias ainda há um aspecto festivo. Dia 21, e na diáspora também dia 22, é quando se comemora o 7º dia de Pesach, o dia da travessia do mar em seco, e na diáspora isso se estende pelo dia 22 também, que é chamado de Acharon Shel Pesach, o último dia de Pesach. Portanto, a festa de Pesach, que é chamado também de Rosh LaRegalim, a nossa primeira festa, a nossa primeira celebração, ela é comemorada no primeiro mês, e esse é o motivo também desse ser considerado o primeiro mês do nosso calendário, o mês de Nissan.